Gatinhos e músculo. Pirulo, preconceito é algo biológico ou social? Se for uma mistura de ambos, é possível nascer alguém que mesmo tendo uma criação sem preconceito acaba de se tornar por fatores genéticos? Cara, uma boa pergunta, eu não sei responder isso. Eu, particularmente, não acho que haja uma tendência maior ou menor de indivíduos ao preconceito. Eu acho que o preconceito, da maneira como a gente conhece, ele é derivado do estranhamento, e isso é natural de praticamente todos os animais, né? Estranha aquilo que é diferente, aquilo que não conhece, e pode formar a ideia sobre aquele determinado grupo baseado nas ações de um ou dois. Então, se você conhece um determinado tipo sei lá, é um pessoal que vive numa determinada fazenda lá, e que você nunca conheceu, nunca encontrou, e aí um deles é cuzão contigo, você sai falando, porra, essa família aí não presta. Mas, porra, foi um que foi cuzão, entendeu? Tipo, mas é natural que o cérebro acabe generalizando dessa forma. Por quê? Porque é uma maneira de sobrevivência. É uma maneira de sobrevivência. Se afaste dessas pessoas porque elas te fizeram mal. Mas a gente não é limitado ao nosso instinto. A gente tem a questão social. Então a gente tem que usar a nossa racionalidade para saber separar quando você foi ferido por alguém e não generalizar para o grupo. E também para entender que não é porque é diferente que você tem que ter medo. E isso os outros animais também aprendem. Eles podem ter medo num primeiro momento, mas eles podem se acostumar depois e até passar a gostar, né? Isso é muito comum com gato, por exemplo. Então, é possível que o preconceito seja uma derivação desse tipo de sentimento. Aliás, eu diria que não há outra explicação, né? Só que ele é reforçado socialmente. E aí esse é que é o grande problema do preconceito. O preconceito, em linhas gerais, ele acaba não sendo individual. Ele acaba sendo coletivo. Então, você não gosta daquele grupo por qualquer razão e você convence as outras pessoas a não gostar também. E aí, isso é uma coisa complicada. Eu não acredito que uma pessoa tenha maior ou menor propensão ao preconceito. Eu acho que provavelmente todo mundo tem, existe uma base evolutiva nisso, então a gente pode chamar de genético se você quiser, mas como isso se desenvolve na sociedade é que é o grande problema. E você alimentar esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse fato que você narrou aqui, uma pessoa que teve uma criação totalmente sem preconceito, se ela pode virar preconceituosa por fatores genéticos, eu acho que não. Ela pode, talvez, ficar com medo de determinado grupo ou ressabiada por ter se prejudicado na mão de um certo grupo, mas se ela foi criada de maneira não preconceituosa, isso não vai escalonar para uma generalização, entendeu? Então, se eu, de novo, uma pessoa criada totalmente sem preconceitos, né? Se é que isso fosse possível, né? Geralmente não é, mas uma pessoa criada totalmente sem preconceitos, vai numa fazenda, numa família lá, e é machucada por uma dessas pessoas, a pessoa, por ter sido criada sem preconceitos, né, entre aspas, né? Ter sido criada com o mínimo de preconceitos, ela saberia diferenciar a atitude daquele indivíduo da atitude de todo mundo, né? De toda a coletividade ali. E aí, claro, eu tô evitando propositalmente grupos que historicamente são estigmatizados. Tô evitando esses grupos, né? Então eu tô falando uma fazenda, né? Eu poderia estar falando uma aldeia indígena, poderia estar falando uma comunidade quilombola, né? Poderia estar falando uma sinagoga, mas não, eu tô falando de uma família numa fazenda, porque aí você elimina muito do critério histórico, né? Do fator histórico que pesa sobre certos grupos, né? Do estigma histórico que pesa sobre certos grupos. Você está me perguntando de uma coisa que é muito prévia a isso, que se a gente está falando de questão evolutiva, a gente tem que voltar para a época de caçador-coletor, em que você não tinha ainda sociedades sedentarizadas, agrícolas e tudo mais. Então é mais ou menos isso. E se você vai ver essas sociedades caçadoras-coletoras, esse fenômeno de ter medo do desconhecido é muito comum, mas é menos comum ele ser generalizado. É muito mais interessante isso. É uma coisa muito louca.